TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, nessa nova temporada deste programa, que tem tido uma grande audiência. Muitos irmãos, pastores, têm feito contato conosco, falando de como têm sido muito proveitosas as palavras dadas, as conversas feitas aqui, sobre temas bíblicos, sobre temas doutrinários, sobre temas que são importantes para nós, servos de Deus, no nosso dia a dia. E nesta edição do programa Conversas Bíblicas, nós teremos como tema Revelações em Cantares de Salomão, revelações no livro de Cantares de Salomão. Tema muito profundo e do interesse de muitas pessoas de conhecer esse tema. E para participar conosco, para trazer as informações acerca do livro de Cantares de Salomão e as revelações no livro de Cantares de Salomão, nós estamos hoje conosco, participando desse programa, o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco no programa Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, pastor Josias, é uma alegria poder estar aqui também para participar desse programa, especialmente com relação a este assunto, que é um assunto muito especial para todos nós na obra do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, então começando, nós vamos agora compartilhar com os irmãos o texto base para esta sequência de programas acerca do livro de Cantares, e que se encontra não no livro de Cantares, mas os irmãos vão compreender o alcance. Se encontra na primeira carta aos Coríntios, no 2º capítulo, verso 9, e que diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E nós vamos começar agora fazendo a primeira pergunta ao pastor Gilson. Pastor Gilson, estamos falando aqui sobre o livro de Cantares e estamos falando aqui sobre coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Mas para que os irmãos entendam o contexto, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como é que o livro de Cantares tem sido percebido ao longo da história, ao longo dos tempos, pela religião, pelos estudiosos, pela teologia de maneira geral? Na verdade, pastor Josias, o livro de Cantares de Salomão, ele sempre foi visto pela tradição cristã, de uma maneira geral, como um livro que está ali no Velho Testamento, com objetivos meramente poéticos, líricos, românticos até. E era um livro que, lá no Velho Testamento, numa das festas de Israel, no 8º dia, ele era até lido, esse livro, lá no Velho Testamento. Mas o mundo cristão não conseguiu alcançar o livro de Cantares de Salomão, como, por exemplo, o caso da reforma religiosa do século XVI. Martinho Lutero fez comentários sobre a Bíblia, traduziu a Bíblia, mas não houve nenhum comentário à época sobre o livro de Cantares de Salomão. Isso era natural porque, tratando-se de um homem que era um monge, beneditino, era uma pessoa ligada a um certo cargo monástico, olhava para o livro, naturalmente, como um livro essencialmente carnal, um livro que não tinha nenhum conteúdo especial, espiritual, e era um livro lírico, um livro poético, então não fez comentário sobre o livro. O movimento o movimento que ocorreu no século XVI, chamado movimento avivalista, também esse movimento, nesse período, não se alcançou nada praticamente sobre o livro de Cantares de Salomão, a não ser o pensamento forma ao pensamento da reforma religiosa sobre o conceito do livro. Mas no século XX, já no surgimento da chamada teologia modernista, ou teologia moderna, os teólogos modernistas chegaram ao ponto de até taxar o livro de Cantares de Salomão como um livro que não tem inspiração divina, porque é um livro que não tem o nome de Deus, não fala no nome de Deus. Então, um livro que foi escrito apenas com conteúdo de sentimentos humanos, de expressões humanas, do esposo para a esposa, do noivo para a noiva. E esse pensamento
é o pensamento que veio permeando a tradição religiosa, vamos dizer assim, de uma maneira geral, até os nossos dias de hoje. Para você ter uma ideia, eu passava recentemente numa cidade do interior do estado de Minas e eu vi lá na estrada um outdoor, né? E aquele outdoor estava lá o desenho de uma figura, de uma pessoa, né? No caso uma jovem donzela com um neném na mão, uma figura representativa, né? Que todo mundo sabe de que se trata. E ao pé daquela figura ali estava escrito um texto de Cantares de Salomão. Estava escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Então eu olhei aquilo lá e vi, esse é o pensamento tradicional cristão sobre o livro de Cantares de Salomão. Tive a oportunidade, por exemplo, de tomar conhecimento de um aniversário de uma menina, 15 anos, na igreja, uma festa, filha de um pastor, de um grupo religioso, né, daquele brasileiro. E essa menina, enquanto ela entrava no início da festividade dentro da igreja, as pessoas jogavam flores sobre ela e alguém recitava textos do livro de Cantares de Salomão. Então, o pensamento geral existente sobre o livro sempre foi esse, né, de que é um livro lírico, poético, carnal e que não tem nenhum valor espiritual para a vida espiritual. Isso é o que se pensa naturalmente sobre o livro dentro de um contexto histórico, numa situação, vamos dizer, analítica a respeito do livro. Muito bem, nós temos no livro de Cantares experiências de uma profundidade impressionante daquilo que o Senhor nos levou a alcançar dentro do livro de Cantares, a ponto de fazermos aqui uma série de programas Conversas Bíblicas, a ponto desse tema estar nos seminários em Domingos Martins, no Instituto Bíblico, enfim. Existe algo de extremamente grandioso e profundo dentro do livro de Cantares, o que contrapõe esse pensamento que o companheiro acabou de colocar, que é um pensamento geral. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço acerca do nosso entendimento é o que nos levou a viver essa experiência? O que foi o ponto de partida para que nós alcançássemos um tesouro escondido dentro do livro de Cantares? Bom, essa pergunta nós podíamos responder de duas maneiras. O primeiro motivo é porque na obra do Espírito que o Senhor nos tem revelado, nós aprendemos a conduzir todas as coisas na palavra de Deus sob o contexto da revelação. Para nós o importante não é a letra, mas a palavra revelada pelo Espírito Santo. Esse é um primeiro aspecto. Nós conduzimos tudo sob o contexto da revelação. O segundo aspecto é que nós temos o entendimento que o Espírito Santo nos deu de que nós, como igreja, como obra do Espírito Santo, nós não somos um mero resultado de uma cisão religiosa, não. Nós somos o resultado de um contexto profético que está acontecendo nos dias de hoje. E esse contexto profético, ele nos levou a entender a palavra de Deus numa direção totalmente inversa do que vinha sendo feito pelos chamados teólogos modernistas. Enquanto para eles a visão sobre o livro era cada vez mais obscura e sempre permanecendo a mesma estaticamente, para nós não, nós estamos vivendo um momento que é um momento que nos reporta como obra ao contexto profético que Israel viveu no Egito. Aquele último momento de Israel no Egito que marcou ali foi o cordeiro totalmente comido, assado no fogo, toda a carne do cordeiro assada, cabeça, fressura, os pés. Então, era toda a carne comida, não sobrou nada para o Egito. Nós entendemos que somos resultado daquele momento profético ali, porque para nós, nesta hora, o Senhor Jesus tem sido esse cordeiro revelado para nós na sua totalidade. Nós temos esse cordeiro de Gênesis a Apocalipse, revelado a nós na totalidade dele. E o livro de Cantares de Salomão não iria ficar excluído desse contexto. Por isso, para nós, o livro de Cantares de Salomão se tornou, portanto, esse cordeiro assado no fogo. Ele veio realinhar as nossas doutrinas e ele veio a nos fortalecer na caminhada com as revelações do livro, descobertas pela obra do Senhor, dentro do contexto que nós sempre colocamos os assuntos doutrinários da Bíblia, que é o contexto da revelação. Que coisa maravilhosa. Bom, primeiro eu perguntei como, né? Aliás, eu perguntei o quê. Agora a pergunto como, né? Como é que como é que isso aconteceu? Como que nós passamos a alcançar as profundezas desta revelação no livro de Cantares? Bom, essa pergunta tem um marco histórico nosso. Esse marco histórico foi
quando, num determinado momento, na nossa vivência com a obra do Espírito, o Senhor nos mostrou que, a partir daquele momento, o Senhor não queria que nós fôssemos para o púlpito ou para os seminários entregar estudos com alguma coisa programada por nós, preparada, um esboço. Não, o Senhor disse assim: eu vou revelar a minha palavra. E uma das primeiras experiências que ocorreu com relação a isso foi de um pregador nosso, um companheiro, um pastor, né, que estava à frente do púlpito e que, naquele momento, o Senhor nos deixou maravilhados, nos surpreendeu maravilhosamente com um determinado texto da palavra que o Senhor revelou para o companheiro que o Senhor queria que aquele texto fosse pregado várias vezes. E foi assim de uma forma até muito particular, ou seja, muito especial. Ele estava no púlpito, o Senhor presente no culto, alguém usado em profecia, o Senhor começou a falar com o pregador, que era o pastor. Meu servo, você vai clamar pelo meu sangue e eu vou te mostrar o texto na palavra do Senhor que você vai ler e vai pregar. E a primeira experiência nossa nesse sentido foi com o texto de João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. E o pastor, naturalmente, quando atendeu a revelação do Senhor e colocou o dedo sobre o texto, e o texto era João capítulo 2, ele foi pregar sobre João capítulo 2. E na pregação, ele não sabia o que queria dizer, o Espírito Santo começou a revelar. E numa segunda vez que isso aconteceu, o Senhor revelou que queria que fosse pregado o mesmo texto, mas eu já preguei tudo o que tinha nesse texto. Aí começamos a descobrir que há um segredo naquela época, um segredo que o Espírito Santo tem para nos mostrar, de sermos capazes de pegar um texto da palavra de Deus e pregarmos nesse texto até 1000 vezes com coisas novas e diferentes, porque é a palavra revelada pelo Espírito Santo. E foi como quando, num determinado momento que isso aconteceu, o pregador estava nesta experiência, né, e nós ali presenciando, né? E o Senhor então mandou que ele abrisse a palavra e colocasse o dedo num determinado versículo, já um outro momento. E quando ele abriu a palavra, caiu no livro de Cantares de Salomão, e o versículo era o versículo 9 do capítulo 1. Quando ele abriu lá o capítulo 1, no versículo 9, que ele leu o texto lá, e o texto dizendo assim, o versículo, né? Dizendo assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. O pregador ficou preocupado: Senhor, tem misericórdia, o que eu vou pregar aqui? Ali começou a nossa primeira experiência com o livro de Cantares de Salomão. Porque o Senhor começou a mostrar ali algo profundo sobre a igreja. Ele começou a descortinar diante de nós, a partir daquele momento ali, que ali estava, naquela expressão, uma contemplação do Senhor Jesus. Literalmente, na lógica, ele ficou preocupado: o que eu vou pregar aqui? Mas o Espírito Santo começou a mostrar que ali estava a contemplação do Senhor Jesus à sua igreja num determinado momento da igreja. Que momento era esse? O momento de uma grande batalha. Porque as éguas dos carros de Faraó eram animais adestrados para a guerra. E eram animais que, ainda que aquele que conduzia a carruagem de guerra, o carro de guerra, ele fosse atingido, elas eram adestradas de tal forma que elas desfechavam o galope e só caíam quando morriam na batalha, enfrentando o inimigo. Essa contemplação o Senhor Jesus fez um dia a uma igreja, num momento em que essa igreja enfrentava os mesmos problemas que aqui profeticamente a linguagem poética do livro mostrava, que era a igreja do tempo chamado Esmirna, a igreja das cruzes, das fogueiras, das arenas. E a igreja ali, ela galopava em direção à morte, não tinha medo da morte. E quando caía, não caía como morta a igreja ali. A igreja ali caía aos pés de Jesus, na certeza de que a morte para essa vida aqui era a certeza da vida eterna. Então ali o Senhor começou a abrir assim um leque extraordinário, né? Dentro do livro de Cantares de Salomão, que nós ficamos maravilhados com isto. E aí, portanto, a partir daí o Senhor começou a dar outras revelações sobre o livro de Cantares de Salomão, e o assunto passou para os seminários e se tornou realmente um manancial inesgotável de revelações. Foi assim que se deu. Que coisa maravilhosa. Olha, eu quero dizer a você que está assistindo ao programa Conversas Bíblicas que este é só o início de uma abordagem maravilhosa, como aliás tem sido ao longo desta temporada do programa Conversas Bíblicas, em todas as suas edições, e quero convidar você a assistir ao próximo programa, na próxima semana,
que vai continuar tratando deste tema. O pastor Gilson continuará conosco abordando este tema. Pastor Gilson, foi uma alegria tê-lo conosco aqui nessa edição do programa Conversas Bíblicas. Semana que vem estaremos mais uma vez juntos para continuar abordando esse tema. A paz do Senhor, meu companheiro, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, pastor José. Continue então conosco, participando, assistindo, acessando ao programa Conversas Bíblicas na TV Web Manaim, www.tvwebmanaim.com.br. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.